tá chegando a hora, Fluminense e Internacional. Cara, tô muito animado pra esse jogo, demais, demais. Animação a mil, cara, a mil. É loucura. E sem falar que o Fábio pode completar aí 100 jogos na Libertadores. Ele já tem 97 partidas disputadas. Com esse jogo agora ele completa 98. No próximo jogo da volta, 99. E na tão sonhada final ele pode completar 100 jogos na Libertadores. Você tem noção do que é isso? Se você gostou dessa curiosidade, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal para ajudar aqui o canal. Compartilha esse vídeo aqui para o máximo de tricolores que você conseguir. Eu sou o Thomas e sou o tricolor de coração. Ajude aqui o canal para a gente crescer mais ainda. Vamos lá, Fluminense, cara. Fluminense e Internacional vão jogar nesta quarta-feira na Libertadores. Os confrontos entre Fluminense e Internacional são aí um pouco disputados, né? O Internacional tem uma vantagem, uma pequena vantagem no confronto geral. Segundo os dados do site O Gol, o Fluminense e o Internacional se enfrentaram 75 vezes em toda a sua história, em partidas oficiais. Nestas, 22 vitórias foram do Fluminense, 31 vitórias foram do Internacional, juntando também com 22 empates. Nesse ano, o Fluminense e Internacional se enfrentaram no Maracanã. Ainda não tivemos o jogo do segundo turno, que vai ser lá no Beira-Rio, mas o Fluminense venceu no Maracanã por 2-0, uma partida lá que o Marcelo jogou demais, quem lembra aí, o Marcelo também foi muito bem nessa partida. Então, esperamos que nesse jogo também seja 2-0 ou até mais, né? Estou muito ansioso para que aconteça, chega logo perto do jogo, a hora do jogo para eu ir para o Maracanã torcer. E não vejo a hora do juiz apitar aí no começo da partida, né? Bom, o horário do jogo será aí às 9h30, como muitos já sabem, 9h30 da noite. A arbitragem vai ser toda a Argentina, o que me preocupa um pouco, né? A Argentina aí não é muito favorável ao Fluminense, lembra de 2008. Mas enfim, a arbitragem desse jogo vai ser completamente argentina, até o VAR vai ser argentino. O árbitro da partida será o Dário Herrera, auxiliado por Juan Pablo Belatti, junto com o Diego Bonfá. O Mauro Vigliano será o árbitro de vídeo, o VAR, né, da partida. O jogo será transmitido lá na Globo, às 9h30 da noite. Vocês podem assistir aí diretamente na Globo. E a expectativa de público é de 70 mil pessoas. Você tem noção do que é isso? 70 mil pessoas. Imagina 70 mil pessoas no Maracanã. Seria surreal. Eu acho que o máximo que o Fluminense conseguiu colocar foi 66 ou 67, se eu não me engano. Claro que vai ter muitos cambistas nesse jogo, mas resta saber se o Fluminense, mesmo com os cambistas, a gente vai conseguir lotar completamente o Maracanã, coisa que a gente ainda não conseguiu no novo Maracanã. Tomara que isso aconteça, né? Eu quero 70 mil, 80 mil, se pudesse botar 80 mil, tinha que ter. Mas vamos ver como que vai estar lá no momento da partida. A expectativa é de 70 mil pessoas, 54 mil ingressos foram comercializados, então 54.030 ingressos, mais o restante, né, que é cativa, gratuidade, etc. Negócio da Conmebol, né, que tem as parcerias ali. Então, 54 mil foram que os torcedores do Fluminense conseguiram adquirir, e o restante é gratuidade e outros benefícios aí. E uma coisa importante que a gente deve falar aqui no vídeo é o fato do Fluminense ser um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro e também do Brasil, inclusive. Já que o Botafogo também é um ótimo mandante, né, um time que joga muito bem em casa, é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, é o líder do Campeonato Brasileiro, e o Fluminense vem ali pau a pau com o Botafogo. O Fluminense não perdeu em nenhum jogo no Campeonato Brasileiro, não perde no Maracanã desde o começo do ano. A gente vem uma sequência aí de muitas vitórias, empatamos alguns jogos em casa, mas se não me engano foram 2 ou 3 jogos em casa, mas temos aí muitas partidas com vitórias em casa. A gente tem 45 gols em casa, juntando Série A, Campeonato Brasileiro, mais Libertadores. Sofremos 26 gols em casa, apenas 2 na Libertadores. A gente não perdeu no mata-mata da Libertadores até agora, a gente não perdeu nenhuma partida. Empatamos com o Argentinos Júnior,
vencemos em casa, vencemos o Olímpia, ida e volta, e agora vamos enfrentar o Internacional. Na fase de grupos a gente perdeu, claro, contra o The Strongest e contra o River Plate, mas fomos aí o líder do grupo. E fomos um time que fizemos muitos gols, né? Na fase de grupos, inclusive. Fizemos aí um 5-1 no River Plate, que foi ali extraordinário. Eu tava nesse jogo aí, foi sensacional. Eu consegui ir em todos os jogos da Libertadores, graças a Deus. Mas, sem dúvidas, o Fluminense é um time que faz muitos gols em casa e vence muitos jogos em casa. Como eu falei, é um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro e também dos clubes do Brasil. Já o Internacional, jogando fora de casa, são 13 jogos fora, 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Isso no Campeonato Brasileiro. Já na Libertadores, eles têm 2 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, que é a derrota lá no Monumental de Núñez contra o River Plate. Eles conseguiram fazer aí uma campanha extraordinária, sem dúvidas. O Internacional é a grande surpresa dessa competição, visto que no começo da competição muitos diziam que o Fluminense poderia chegar longe, que o Palmeiras poderia chegar longe. Também ninguém imaginava também que o Boca Juniors talvez chegaria tão longe assim, pelo time que tem. O Boca Juniors tem um time, de certa forma, inferior aos outros clubes, né? Por exemplo, Flamengo. O pessoal imaginava que o Flamengo chegaria talvez numa semifinal e não aconteceu. O Internacional simplesmente surpreendeu muitos, também com boas contratações que influenciaram bastante nessa campanha da Libertadores. Isso o Internacional merece bastante respeito. Mas temos que também botar os pés no chão e mostrar que também temos capacidade de vencer essa Libertadores, vencer o Internacional no Maracanã, nessa quarta-feira. E o Internacional conseguiu fazer uma ótima vitória jogando fora de casa contra o Bolívar, né, que é um time lá da altitude da Bolívia. É um rival do The Strongest, inclusive, que o The Strongest foi nosso rival da fase de grupos. A gente perdeu para eles, inclusive, lá na casa do The Strongest por 1-0. Então, é uma ótima vitória para o Internacional, que levantou muito o moral do time, já que, vencer um time na Bolívia, lá na altitude, é muito difícil. Para os clubes brasileiros, para os times brasileiros, é muito difícil, muito difícil. O Internacional tem seus méritos, com certeza, e vem com muita moral para essa semifinal de Libertadores. Vale lembrar que o Internacional foi líder do seu grupo com 12 pontos. Eles venceram a maioria dos jogos. Claro, temos que concordar que foi um grupo muito fácil, né? Foi um grupo bem fácil para o Internacional, eu acho que foi bem tranquilo. Até mesmo para o Internacional, que nem tinha as peças importantes que tem hoje, como o Rocher, como o Éder Valencia, né, e alguns outros jogadores. Então foi um grupo ali bem tranquilo para o Internacional. Já o Fluminense não, né? A gente deu ali um pouquinho de azar. A gente pegou o River Plate, que é um ótimo time, um time copeiro demais da Libertadores. Nós conseguimos vencer com um placar elástico no Maracanã. Sem dúvida, ali foi um jogo fenomenal, monumental, como diz o próprio estádio do River Plate. E lá no Monumental, inclusive, a gente perdeu por 2-0. Claro, como é muito difícil vencer o River Plate lá no Monumental, também pelo time que tem o River Plate, um ótimo time. E mesmo assim a gente conseguiu passar em primeiro lugar do grupo, o que é uma ótima campanha do Fluminense nessa Libertadores, sem dúvidas. E para esse jogo a gente tem as prováveis escalações do Internacional e do Fluminense para essa partida. No gol a gente tem o Rocher, né? Vamos começar primeiro pela provável escalação do Internacional. No gol a gente tem o Rocher. Desse jogo, o Kudê, que é o técnico do Internacional, vai começar com o Hugo Malo na lateral direita, né? Muito se dizia ali pelo Bustos ser o titular da partida, mas nesse jogo ele vai optar aí pelo Hugo Malo. O Vitão e o Mercado são aí a dupla de zaga do time do Internacional. René na lateral esquerda. René, que vem fazendo aí uma ótima temporada pelo Internacional. Muitas pessoas elogiando ele, muitos jogos bons dele nessa Libertadores e no modo geral, né, do Internacional no ano, né? Ele é o capitão do time, inclusive. O Johnny e o Arangues, se não me engano, no meio campo, junto com o Maurício e Alan Patrick. Alan Patrick também, que vem jogando muito bem, vem sendo aí um destaque muito importante do time do Internacional nessa Libertadores, né?
é um jogador que dá muitas assistências, cria muitas jogadas no time do Internacional. O Wanderson no ataque junto com o Éner Valencia de centroavante. Éner Valencia que chegou aí recentemente no Internacional. No começo demorou um pouco para se adaptar, inclusive ele jogou o jogo entre Fluminense e Internacional lá no Maracanã, que a gente venceu por 2-0. Ele não jogou não fez uma partida boa, mas naquele momento ainda era com o Mano Menezes, né? Foi antes do Koundé chegar. Mas o Éner Valencia, sem dúvidas, já conseguiu se adaptar bastante no Internacional. Já tem aí 4 gols no mata-mata, foi decisivo demais para o time colorado. Conseguiu levar o time nas semifinais da Libertadores, o que encheu muito a bola dele, né? Deixou ele lá em cima para os torcedores, né? Os torcedores gostaram muito da contratação por conta disso, porque ele foi decisivo quando precisou dele. E assim também como o Fluminense. O Fluminense também tem seus jogadores decisivos. John Kennedy é uma figuraça aí nas quartas de final. Foi um jogador importantíssimo para o Fluminense, assim como o Germancano. O Germancano fez gol na ida contra o Olímpia, fez gol na volta contra o Olímpia, 2 gols inclusive lá na casa do Olímpia. Foi um jogador fenomenal nessas quartas de finais. Assim como o Fernando Diniz, que foi uma figuraça, né? Arriscou demais. É um cara que surpreendeu muito os torcedores por conta das escalações que fez. Ninguém imaginava dele ter ido para cima, né? A gente esperava uma escalação mais cautelosa dele nas quartas de finais. E nas oitavas de finais também a gente tem nosso mérito. Não jogamos uma partida boa na ida, mas o Samuel Xavier, sem dúvidas, foi o nome das oitavas de final da Libertadores. Jogou muito bem no primeiro jogo, decidiu no jogo de volta, assim como o John Kennedy. Sendo assim, essa é a provável escalação do Fluminense para essa partida contra o Internacional. Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, junto com o Nino na zaga aí, na dupla de zaga, e Marcelo titular na lateral esquerda. André, Alexander e Paulo Henrique Ganso. Ou John Kennedy no ataque junto com o Germancano. Tem aí essa dúvida entre Paulo Henrique Ganso e John Kennedy, já que Ganso está voltando de lesão nesse momento. Ele estava aí, ficou um bom tempo parado. Ele estava parado aí desde o jogo contra o Olímpia, se eu não me engano, desde o jogo de volta contra o Olímpia, que ele saiu de campo, inclusive sentindo as dores, e ele está um certo tempo aí parado, né? Então surge essa dúvida de como será o time titular para essa partida. Mas temos que levar em conta também que o John Kennedy sofreu aí uma fratura na mão, né, no metacarpo da mão direita, se eu não me engano, e está meio engessado, meio enfaixado a mão, o braço, né, praticamente o braço inteiro por causa dos dedos. Então preocupa um pouco, né, como que ele vai jogar, como é que vai ser por causa dessa faixa toda que está na mão. Então surge essa dúvida de quem será o titular, Ganso ou John Kennedy. Eu, Thomas, quero muito que seja o time titular contra o River Plate. Para mim, não existe outro time que não seja o time que jogou contra o River Plate na fase de grupos. Para mim, tem que ser esse time mesmo que eu estou falando aqui, que é com o Alexander, o Ganso, o Marcelo, né? Para mim, tem que ser esse time. Não tem outro time para colocar nessa partida. Não tem. Mas continuando, John Arias vai voltar, não foi nada grave, graças a Deus, ele está bem, ele treinou normalmente, treinou com bola, treinou com elenco normalmente, normal, tudo certo com o John Arias, ele vai estar titular nessa partida, então tá tranquilo. Tenho certeza que ele vai dar o máximo, um jogador sensacional, o John Arias, né? Todo jogo aí, eu acho que eu não consigo achar um jogo que ele jogue mal, eu acho que é muito difícil você encontrar um jogo do John Arias que ele, hoje ele foi horrível, hoje ele foi mal demais. É muito difícil você encontrar isso. E o Keno na ponta esquerda junto com o Germancano lá de centroavante, espetado lá na frente, lá no ataque. Essa partida vai ser fenomenal. Fenomenal. Falo isso não só pelo lado do Fluminense, eu acho que pelo contexto da partida, pelo jogo, pela Libertadores, semifinal de Libertadores, cara. Não estamos falando de oitavas, não estamos falando de fase de grupos. Estamos falando de uma semifinal de Libertadores. Um jogo impressionante, um jogo inacreditável, um jogo incrível, que pode levar a gente para a final da Libertadores. Nesse jogo a gente pode decidir já a classificação, ou até mesmo perder a classificação, ou pode acontecer tudo, entendeu? Não estou cantando vitória aqui não, mas
Tudo pode acontecer nessa partida. Tudo. Então, cara, só tem que fazer uma coisa. A gente tem que ir lá e torcer. A gente tem que cantar os 90 minutos do jogo. 90 minutos. Eu acho que mais de 90 minutos, na verdade. Antes no treino ali, no aquecimento, tem que cantar ali, cara. Nossa, é papo de Fla-Flu da final do Carioca. É isso. Cantar do começo até o fim. Do começo até o fim, sem parar nenhum minuto. É isso, galera. Eu confesso que eu tô muito animado. Tô até suando aqui de tanto calor, de tanto nervoso, tanta ansiedade para esse jogo. Mas não deixam de torcer, não deixam de cantar lá no estádio, lá no Maracanã. Cheguem cedo, entrem cedo, cara. Entrem cedo, vai ter uma festa absurda. Vou deixar o vídeo aqui no card para quem quiser assistir sobre a festa no Maracanã, como vai ser a festa. Cara, entra cedo, apoia o Fluminense, se espalha ali. Se você for ficar na Sul, cara, se espalha, vai pro lugar que tem buraco ali, se espalha pra ficar uma festa maneira. Não fica só lá em cima, não. Não fica só lá embaixo, não. Vai pros lugares lá pra espalhar, pra ficar bem maneiro, bem legal, bem maneiro. Entendeu? Faz uma festa maneira, vamos ajudar, vamos colaborar, vamos se unir em prol do Fluminense, em prol da Libertadores, cara. É isso, é isso. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, é muito importante você ajudar aqui o canal, tá? Eu sou o Thomas, sou tricolor de coração, deixa seu like, se inscreve, compartilha, comenta aqui a sua animação, o quanto que você acha que vai ser o jogo, o placar, quem vai fazer os gols. Comenta aqui para ajudar o canal. Tamo junto, saudações tricolores e é nóis. Valeu!